Oi, gente! Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês as 4 necessidades básicas do ser humano. A primeira delas é ser ouvido na essência. A segunda delas é ser reconhecido, notado e amado. A terceira é ter o direito de errar. E a quarta é ter o direito de pertencer. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma especificamente para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a primeira delas é ser ouvido na essência. Vocês já tiveram aquela sensação que por mais que as pessoas escutem vocês, elas não estão escutando realmente o que vocês querem dizer, elas não param, a vida de hoje em dia tá muito tumultuada, muito corrida, e às vezes a gente quer contar, a gente quer um apoio, a gente quer um conselho, ou quer contar alguma coisa para alguma pessoa, e a pessoa, ela não ouve realmente o que a gente está falando para ela. Ela, quando ela tá ouvindo o que a gente está contando, ela já tá pensando em algum pré-julgamento, ou já tá pensando em alguma resposta para te dar, ou às vezes não tá nem prestando atenção, só tá fazendo de conta que tá ouvindo. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter pessoas que nos ouçam na essência, que mesmo quando a gente esteja mentindo ou omitindo, melhor dizendo, o que estamos sentindo, que aquela pessoa que tá realmente ouvindo a gente na essência, ela vai saber, ela vai perguntar, tá tudo bem? E tu vai dizer, tá. Mas ela vai sentir que esse teu tá não é verdadeiro, ela vai notar no teu tom de voz, ela vai notar a tua expressão corporal e realmente ela vai tentar te ajudar daí, porque sim, porque ela te olhou, ela te escutou, ela te ouviu na essência. Isso é muito importante, todos nós precisamos ser ouvidos na essência. Todos nós precisamos de alguém para ouvir as nossas queixas, para ouvir as nossas angústias, para nos apoiar, nos ajudar, né? Como a gente também precisa ouvir as outras pessoas. Claro que não é sempre, não é uma coisa que daqui a pouco a gente pratica sempre, porque como eu disse, a gente tá num período daqui a pouco corrido das nossas vidas, a gente às vezes tá muito no automático, e então é difícil a gente parar para realmente prestar atenção naquela pessoa, para realmente ouvir ela na essência, o que realmente ela quer te dizer. Mas a gente precisa sim, a gente precisa ouvir mais na essência, e a gente precisa de pessoas que também nos ouçam. Ser reconhecido, amado, notado. Vocês têm noção da importância que isso tem para a autoestima de uma pessoa? Ela ser reconhecida pelas suas qualidades, por alguma atitude que tomou, por alguma ação. Isso é muito importante, aumenta muito a autoestima dessa pessoa, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Então a gente tem que ficar ciente disso, assim, é tão importante hoje em dia o elogio, e a gente, ao mesmo tempo, a gente tem tanta dificuldade de elogiar alguém, é difícil pra gente reconhecer, a gente elogiar aquela pessoa. Só que isso pra pessoa que vai receber é muito importante. Às vezes, falando mais na parte profissional, às vezes as pessoas estão ali, estão dando tudo de si, estão trabalhando, e às vezes nem é tanto pelo salário em si. Às vezes o reconhecer, o elogiar, o ajudar de alguma outra forma conta muito mais do que um aumento, por exemplo, de salário, alguma bonificação, alguma coisa assim. Claro que os dois são bons, né, gente? Mas o reconhecer, o elogiar as pessoas é muito importante. A gente gosta de receber elogio e a gente tem que elogiar as outras pessoas também, né? Então, com isso eu deixo uma pergunta para vocês. O quanto vocês estão elogiando? O quanto vocês deram nessa última semana um elogio para qualquer pessoa? Pode ser alguém da família, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, um amigo, um colega de trabalho, um colaborador seu. Então pensem quantos elogios que vocês estão dando por aí, quanto reconhecimento que vocês estão tendo pelas pessoas próximas de vocês. E a terceira necessidade, gente, é o nosso direito de errar.
todo ser humano tem o direito de errar, mas a gente às vezes não se dá esse direito, a gente se critica muito, a gente acaba se culpando muito por alguns erros que a gente acaba cometendo na nossa vida. A gente acha que a gente não tem esse direito de errar e a gente se preocupa muito também com o que os outros vão dizer, né, com esse erro que a gente teve. Mas se a gente começar a pensar que lá no fundo todo erro sempre teve uma intenção positiva, né, a gente começa a pensar que não só uma intenção positiva, mas como um aprendizado também. Todo erro tem uma intenção positiva, porque acabou, quando tu fez aquilo, tu não fez porque tu ia errar, né? Tu não fez porque, eu vou fazer porque eu vou cometer um erro. Teve uma intenção positiva naquilo, não queria errar, mas ao mesmo tempo, com o erro a gente aprendeu, com certeza a gente aprendeu alguma coisa, a gente teve algum aprendizado, tá? E só que ao mesmo tempo a gente não pode se culpar por causa disso, a gente não pode achar que a gente é Deus Todo-Poderoso e que a gente não pode errar. Todo ser humano é falho, a gente vai ter muitos erros ainda na nossa vida, então é importante a gente se permitir errar. E a quarta necessidade é o direito de pertencer. Como assim pertencer? Se vocês forem pensar, a gente pertence a vários sistemas. A gente pertence ao sistema familiar, a gente pertence a um sistema entre amigos, a gente pertence a um sistema de trabalho profissional, a gente pertence a algum sistema que é pouco de igrejas ou alguma ONG. Então a gente tem vários tipos de pertencimento, e esse pertencimento, o fazer parte desses sistemas, é muito importante para nossa vida. O ser humano é uma pessoa sociável, a gente não vive, por mais que alguns gostem de ficar mais isolados, que são mais tímidos, mas a gente não vive sem outras pessoas. Então essa necessidade é muito importante a gente suprir, a gente pertencer a alguns sistemas. Então a gente tem que ter amigos, a gente tem que pertencer a um grupo de amigos, a gente tem que pertencer a um grupo da família, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento, de carinho, de acolhimento. Isso é uma das outras necessidades básicas muito importante para nós. E quando a gente reconhece essas necessidades que a gente tem e a gente busca, a gente vai atrás de suprir alguma, talvez, que esteja em falta, que a gente acha que ainda está fazendo falta na nossa vida, como a gente ter talvez uma pessoa que nos ouça, que nos entenda, a gente se permitir errar, a gente ter um reconhecimento, que seja um reconhecimento da família, que seja um reconhecimento no próprio trabalho, a gente ter sistemas, grupos para pertencer. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente tem um aprendizado e uma evolução muito grande com essas necessidades supridas. E além de suprir essas necessidades com a gente mesmo, a gente também começa a passar isso para as outras pessoas. A gente começa mais, como a gente tem pessoas que nos ouvem, que nos entendem, a gente começa a tomar a mesma atitude com as outras pessoas. Como a gente tem reconhecimento, como a gente recebe elogios, a gente também começa a reconhecer mais as outras pessoas, a gente também começa a elogiar mais as outras pessoas. Quando a gente se permite o direito de errar, a gente consegue entender também melhor o erro dos outros, a gente consegue não julgar o erro dos outros, como talvez antes a gente julgaria. A parte do pertencimento também, quando a gente entende que é importante pertencer a alguns sistemas, a gente também começa a acolher mais pessoas aos nossos sistemas, a gente começa a querer que elas pertençam ao nosso sistema, a gente começa a querer dar esse pertencimento para elas também. Então essas necessidades, gente, eu sempre falo assim, que decorem e façam porque é muito importante. São coisas básicas, mas que pode mudar a tua conduta de vida.